Olá, meninos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou passar aqui para vocês, nessa videoaula, a correção dos exercícios das unidades 3 e 4, porque elas seriam corrigidas na aula online, só que acabou que não deu tempo, né? Porque a gente fez aquela revisão, tirou dúvidas, foi muito bacana, eu gostei muito da aula online. E aí, como não deu tempo, eu fiz esse vídeo para que vocês possam, antes de fazer a prova amanhã, conseguirem fazer a correção para ver se realmente não ficou nenhuma dúvida sobre as unidades 3 e 4 após essa correção. Então, vamos lá. Essas atividades que eu passei começam na página 345, com esse jogo rápido que está aqui. E aí diz o seguinte: a minhocultura é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio da criação de minhocas em minhocários, com a produção de humus. Além de produzir o humus, que outro benefício as minhocas trazem para o solo e para as plantas que nele vivem? Explique sua resposta. Então aqui, meninos, vem a possibilidade de resposta que vocês poderiam colocar. Ao se deslocarem pelo solo, as minhocas escavam galerias. Então ficam espaços, né, como túneis debaixo do solo. E o que isso vai permitir? Entrada de ar e de água com mais facilidade. Então isso vai fazer com que as plantas, por meio de suas raízes, recebam nutrientes, água e oxigênio. Outros seres vivos presentes no solo também vão ser beneficiados, porque também receberão mais água e mais ar, ok? Aí a próxima atividade é lá na página 348, é um outro jogo rápido, que traz duas frases e pede para que essas frases sejam explicadas. Então a primeira diz assim: em solos arenosos, apenas alguns tipos de vegetais, como as palmeiras e os coqueiros, se desenvolvem. E aí, como é que eu explicaria isso? Dando a característica, né, do solo arenoso. Olha lá, ele é muito permeável e pobre em nutrientes. Então, como é que as palmeiras e os coqueiros vão se desenvolver? Porque conseguem absorver rapidamente a água que passa por esse solo. Elas têm raízes profundas e conseguem absorver com muita rapidez, já que essa água escoa com muita facilidade. A letra B, a frase diz o seguinte: o solo argiloso contém muitos nutrientes, porém, sem os devidos cuidados, nesse tipo de solo, as plantas não têm um bom desenvolvimento. Justifique essa afirmativa. Então, vamos lá. Está dizendo que tem nutrientes, mas está dizendo que precisa de cuidados para que então a planta tenha um bom desenvolvimento. Que cuidados serão esses? Cuidados em relação à quantidade de água. Por quê? Porque esse solo ele é pouco permeável. Se ele é pouco permeável, ele não deixa a água passar facilmente. Então, ele vai encharcar com facilidade no período das chuvas. E se chover pouco, vai se formar uma camada dura e quebradiça e o solo fica ressecado. Então, que cuidados seriam esses? Irrigação, quando chove pouco, e drenagem, quando encharca, tá? Porque a irrigação é para colocar água e a drenagem para retirar o excesso de água. Então, com a irrigação e a drenagem, as plantas conseguem se desenvolver bem nesse tipo de solo, tá? Aí nós vamos agora para a página 350, que é mais um jogo rápido. Vamos lá. Nesse jogo rápido, a gente tem que colocar verdadeiro ou falso em cada uma das sentenças. Primeira diz assim: apesar de o solo calcário ter boa permeabilidade, as plantas não se desenvolvem muito bem nesse tipo de solo. Tá correto.
tá? Ele tem boa permeabilidade, mas as plantas não conseguem se desenvolver muito bem, porque falta matéria orgânica também nesse solo. Por ser muito rico em nutrientes, o solo humoso é o mais indicado para plantações anuais. Não, esse item está errado. Por quê? O solo mais indicado para plantações anuais é o solo fértil, porque o solo humoso ele é rico em nutrientes, mas esses nutrientes podem se esgotar com facilidade, que era o que vocês precisariam reescrever aqui. Reescrever as alternativas falsas. Então, vocês reescreveriam: apesar de fértil, o solo humoso não pode ser utilizado em plantações anuais, pois geralmente seus nutrientes se esgotam com certa facilidade. E a letra C está correta também. A calagem é muito importante para a agricultura, porque essa prática corrige a acidez do solo. E o último exercício dessa página: o que é necessário fazer para manter um solo fértil por um longo período? Vocês poderiam dizer alguns cuidados, né? Repor sais minerais, repor matéria orgânica, arar, controlar a acidez, verificar a quantidade de água, se tem água em excesso, retirar o excesso, se está faltando água, irrigar. Então, vocês poderiam colocar diversos cuidados que são encontrados lá no capítulo onde fala dos cuidados no manejo, né? No preparo e manejo do solo, ok? Nós vamos agora para a página 357, que é onde começam as atividades, tá? A página 357, eu pedi para fazer toda. Então, vamos lá para a correção. O solo é formado basicamente por uma parte mineral e outra orgânica, chamada humus. Nele também há certa proporção de água e oxigênio. Sobre o solo, responda as questões. Letra A. De onde é originada a parte mineral do solo? E aí, nós poderíamos colocar que essa parte mineral ela é originada das rochas, porque ela se origina através dos minerais que estão presentes nas rochas. Então, pela decomposição das rochas, esses minerais vão formar o solo. Por isso que a gente vai ter solos de tipos diferentes. Letra B. Como se forma a parte orgânica do solo? Aí a parte orgânica ela tem a ver com os seres vivos. Então, ela vai se formar pela decomposição dos restos de animais e restos de plantas, ok? Vamos lá para o número 2. O número 2 é para marcar a única afirmativa falsa sobre o tema, e o tema aqui são as minhocas que vivem no solo. E a alternativa falsa está aqui na letra B. Com suas fezes, as minhocas causam a contaminação do solo. Isso está errado, porque as fezes elas são consideradas adubo, né? Humus. Então é matéria orgânica e vai ajudar no desenvolvimento, né, das plantas que estão nesse solo. Questão 3. O solo humoso é escuro, arejado, úmido, rico em nutrientes e sais minerais e de boa permeabilidade. Podemos afirmar, então, que esse tipo de solo é o ideal para a agricultura? Explique sua resposta. Então, apesar dele ser arejado, úmido, ter muitos nutrientes e sais minerais e ter uma boa permeabilidade, ele não é o ideal para a agricultura. Por quê? Porque ele pode perder com muita facilidade esses nutrientes, tá? Então, embora ele pareça ser ideal para a agricultura, o solo ideal ele tem que ter um equilíbrio em relação aos componentes orgânicos e aos minerais. O solo ideal para a agricultura, ele é o que chamamos de solo fértil, tá? Questão 4.
Aqui vem uma imagem mostrando vegetais adaptados a clima quentes e secas intensas e pergunta se vocês conhecem essas plantas e como elas se chamam. Essas plantas são chamadas de cactos, ok? E aí, na letra B, pergunta aonde elas são encontradas, né? Elas estão adaptadas a solos de que tipo? Aí, aqui na imagem, se a gente prestar bem atenção, dá para perceber, né? Que é parecido com uma areia. Então, essas plantas estão adaptadas a solos do tipo arenoso. E na letra C, que características essas plantas apresentam que permitem a elas o desenvolvimento nesse tipo de solo? Então, o que essa planta tem que ela vai conseguir sobreviver nesse solo arenoso, que traz tantas dificuldades para os vegetais que lá estão? E aí, o que nós poderíamos colocar? Os cactos são plantas adaptadas a solos secos, como os arenosos, porque reservam água no seu corpo. Vocês podem ver aqui o caule, ele é bem rechonchudo, bem gordinho. Por quê? Porque esse caule armazena água. Além disso, esses espinhos que estão presentes no cactus, na verdade, eles são folhas modificadas. Para quê? Para evitar que a planta perca muita água pelas folhas. Então, evita a transpiração do vegetal em excesso. E aí, essas são adaptações que vão permitir que esse vegetal possa sobreviver em solos arenosos, ok? Página 358, também pedi para fazer só questões 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Questão 5. Roberto, Pedro e Maria são primos. Nas férias, as crianças se reúnem na casa da avó, que mora em uma região de praias. Analise as situações retratadas e identifique o tipo de solo da região onde cada criança mora. Vamos lá. Maria mora em uma região onde o solo se encharca com frequência no período de chuvas, sendo uma região onde a agricultura não é bem desenvolvida. Se o solo encharca, provavelmente é um solo do tipo argiloso. O pai de Pedro é agricultor. O solo da região onde eles moram é equilibrado em nutrientes e minerais. Apresenta boa permeabilidade e possibilita bom plantio. Todos os anos a colheita é farta. Se é um solo bom para a agricultura, é o que a gente chama de solo fértil. E na letra C, na região onde Roberta mora, é comum o cultivo de coqueiros. Também há muitas indústrias de doces de coco. Nessa região, o solo é bastante permeável. E aí eu precisava me lembrar que coqueiros e palmeiras são típicos de solos arenosos, ok? Vamos lá para o item 6. O item 6 também é para efetuar a marcação de uma única letra. A letra que vai apresentar a técnica aplicada aqui, onde fala assim: alguns solos apresentam muita acidez e necessitam da aplicação de calcário antes do plantio. Essa técnica recebe o nome de calagem, tá? Então, a técnica de se aplicar calcário para reduzir a acidez no solo é chamada de calagem. Questão 7, que é a última dessa página. Quais características um solo deve apresentar para ser considerado ideal para a agricultura? Vocês poderiam dizer: ter boa permeabilidade, não ser muito ácido, possuir sais minerais e humus na proporção adequada, ok? Agora nós vamos para a questão 1 da página 359, tá bem aqui no finzinho, ó, que é na tarefa. Recordando o que você aprendeu sobre os tipos de solos, escreva no seu caderno as principais características
de cada um deles. Para a gente poder resolver, né, escrever isso no caderno, vocês teriam que voltar lá na página 347, tá? Que vem falando dos tipos de solos. E aí deixei marcado aqui o que vocês poderiam escrever no caderno, que são essas características. Solo arenoso, predomina a areia, é muito permeável, geralmente pobre em nutrientes, então ele não é bom para a agricultura. O próximo, solo argiloso, tem grande proporção de argila, que é formada, né? A argila são partículas muito finas e próximas, então o solo argiloso ele é pouco permeável, então ele vai encharcar. É um solo que tem muitos nutrientes, mas como ele se encharca com facilidade no período das chuvas e no período da seca ou no período de pouca chuva, sua camada superficial fica dura e quebradiça, como está mostrando aqui na imagem, isso vai prejudicar também o desenvolvimento das plantas. Não é um solo bom para a agricultura. Lá na página 348, a gente tem os outros dois tipos que vocês escreveriam no caderno. Solo humoso, é escuro, úmido, rico em nutrientes e sais minerais, com boa permeabilidade, porém, geralmente seus nutrientes se esgotam com facilidade. Então, também não é o solo ideal para a agricultura. E o solo calcário, típico de regiões desérticas, com grande quantidade de sais de cálcio, que quanto mais calcário, né, vai ter maior permeabilidade, só que é um solo que tem poucos nutrientes. Então, isso também prejudica o desenvolvimento das plantas. Para nós encerrarmos os exercícios da unidade 3, porque a gente ainda tem alguns da unidade 4. Então, para encerrarmos os exercícios da unidade 3, eu pedi para vocês resolverem a atividade da página 360. Página 360, 2 itens somente: formação e constituição do solo e os tipos de solo e a agricultura. Então, vamos lá. Que fator contribui para a decomposição das rochas? Explique sua resposta. E aí vocês poderiam escrever que o fator que contribui para a decomposição das rochas é o fenômeno, né, o que a gente chama de intemperismo, que é um fenômeno causado pela ação das chuvas, pelo sol, por ventos, pela pressão atmosférica, por mudanças bruscas de temperatura, né? Então, a água vai batendo, o calor do sol sobre aquela rocha, os ventos passam e vão retirando, vão decompondo, desgastando as rochas. E o segundo item pede para escrever o nome do solo correspondente a cada afirmativa. Então, a primeira diz o seguinte: tem partículas relativamente grandes e é muito permeável. Essa é a característica do solo arenoso. Segundo, encharca-se com facilidade e tem partículas bem próximas umas das outras. Característica do solo argiloso. E, por último, tem grande proporção de matéria orgânica, é o solo humoso. Meninos, sobre a unidade 3, nós encerramos e agora nós vamos para a unidade 4. Na unidade 4, eu pedi para começar pela página 365, que também é um jogo rápido. Vamos lá. Diz assim: complete as frases com a técnica de preparo ou manejo do solo adequada em cada caso. Primeiro caso, repor matéria orgânica e inorgânica em solos desgastados. É uma técnica chamada de adubação. Para evitar que o solo fique compactado, nós utilizamos a
A aração. Técnica indicada para repor nutrientes em solos destinados a monoculturas, que é utilizada associada à rotação de culturas. É a adubação verde. A próxima consiste em plantar mais de uma espécie de vegetal em faixas alternadas ao mesmo tempo e no mesmo terreno. É o plantio consorciado. A outra, para retirar o excesso de água do solo em terrenos alagadiços, utiliza-se o processo da drenagem. Retirar água, drenagem. E para colocar água, quando a planta recebe água artificialmente, aí a gente chama de irrigação. E a última consiste em cultivar plantas diferentes em períodos alternados. É o que nós chamamos de rotação de culturas, ok? Agora, nós vamos, meninos, para a página 374. A página 374 pede para vocês contarem uma história. Se pede para contar uma história, ela é uma atividade pessoal, tá? Uma resposta, cada um vai ter uma resposta diferente. Eu pedi para vocês falarem sobre ascaridíase, tá? Então, vocês vão nesses 6 quadrinhos contar aí a história através de desenhos, né, e textos falando sobre a ascaridíase. O que é importante aparecer nessa história? Como a pessoa contraiu a doença, quais foram os sintomas e como ela foi curada. E claro, a história tem que ter começo, meio e fim, tá? Então, para isso, nós vamos voltar lá na página 369. Por quê? Para que a gente possa ver esses 3 aspectos, né? Como contraiu a doença, quais são os sintomas e como a pessoa se cura. Para então vocês verificarem se a história que vocês contaram está ok, está de acordo com o que foi solicitado. Então, na página 369, olha, eu deixei marcado também, olha. Como contrai a doença? Tá aqui, ó. Pessoas que bebem água sem ferver ou tratar, ou comem alimentos sem que sejam devidamente lavados. Ou seja, a água ou os alimentos estão contaminados e a pessoa ingeriu ou essa água ou esses alimentos contaminados, ok? Como a pessoa fica curada? O diagnóstico baseia-se num exame de fezes e o tratamento através de vermífugos, que são remédios que são tomados para eliminação de vermes. E esses vermífugos matam o verme e curam o doente. E quais são os sintomas? Está lá no finzinho da página 370. Cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, anemia, emagrecimento, bronquite e outras complicações pulmonares. Então, meninos, se você colocou essas 3 informações na sua história, ela está ok. Aí nós vamos para o próximo exercício, que fica na página 377, que aí já são as atividades também. Vamos lá. Página 377, eu pedi para fazer completa. João é agrônomo e foi contratado para analisar o solo de uma propriedade destinada ao plantio de soja. Depois do estudo, constatou que o solo da propriedade estava muito compactado. Sabendo disso, responda às questões. Qual técnica de cultivo João deve utilizar para melhorar a permeabilidade do solo da propriedade em questão? Então, olha lá, o solo estava muito compactado. Se o solo estava muito compactado, ele vai usar a técnica da aração para poder melhorar essa permeabilidade. Letra B. Por meio da técnica da aração,
João arejará o solo, mas também pode danificá-lo. Explique por quê. Então, a aração ela é benéfica, mas ela também pode trazer prejuízos. Por que ela pode trazer prejuízos? Porque a matéria orgânica fica exposta e resseca por conta da ação do sol e do vento. Além disso, grande parte dos agentes produtores do humus vai morrer, porque ficam também expostos à ação do sol e do vento quando a gente revolve, né, mexe nessa terra. Esse fato, então, vai reduzir, vai diminuir a atividade de decomposição e produção de nova camada de humus. Questão 2. A adubação devolve a fertilidade a solos desgastados. Para esse fim, existem os fertilizantes ou adubos orgânicos e inorgânicos. Qual a origem desses fertilizantes? O que nós precisávamos escrever? Os adubos orgânicos, origem de seres vivos, então origem animal ou vegetal. E os adubos minerais? Eles provêm das rochas, né? São extraídos de minérios ou então produzidos industrialmente. Questão 3. Os solos arenosos são geralmente muito secos. Qual é a técnica utilizada para garantir um bom desenvolvimento dos vegetais cultivados nesse tipo de solo? Explique esse método. Então, se o solo é geralmente muito seco, a técnica ideal é a irrigação. O que é isso? Fornecer água às plantas artificialmente. Número 4. Os métodos mais simples de irrigação consistem na construção de canais que trazem a água de lugares mais altos para locais mais baixos. De que locais a água utilizada nas irrigações pode ser captada? Vocês poderiam colocar que ela pode ser captada de poços, de rios, de represas ou a própria água das chuvas, né? Sendo represada, sendo guardada em algum lugar com essa finalidade de irrigar. A questão número 5 é para marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá. A drenagem consiste na retirada da água de terrenos alagadiços. Essa questão é correta, né? Drenar é retirar, irrigar é colocar. Plantas como as palmeiras e os coqueiros se desenvolvem bem em solos alagadiços. Essa é errada, né? Porque se desenvolvem bem em solos arenosos. Regularmente, o solo argiloso necessita de um bom sistema de drenagem. Essa está correta, porque se é argiloso, ele vai encharcar com facilidade e a drenagem vai retirar água. E por último, os métodos mais simples de drenagem consistem na construção de canais que trazem a água de lugares mais altos para locais mais baixos. Essa está errada, é o contrário, né? Ela vai retirar a água de locais mais altos para mais baixos e não trazer a água. A drenagem é a retirada de água. Agora nós vamos para a página 379 e na 379 eu pedi para fazer a questão de número 9. Vamos lá. Aqui vem falando da ascaridíase para a gente completar as informações. Então vamos. O verme que causa a ascaridíase é o Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga. Esse verme se instala no intestino delgado da pessoa contaminada, onde vai então eliminar os ovos que vão dar origem às larvas. A ascaridíase pode provocar, entre outros sintomas, cólicas abdominais, fraqueza, anemia e emagrecimento. E a última dessa página, para evitar essa doença, devemos usar instalações sanitárias adequadas e manter hábitos de higiene. Agora vamos, meninos, para a página 380, aonde eu pedi para resolver o exercício de número 12.
Vamos lá. Tá aqui o número 12. Que medidas devemos tomar para evitar doenças provocadas por solos contaminados? Viemos falando aí diversas vezes na correção, né? Devemos manter os hábitos de higiene. Que hábitos são esses? Lavar as mãos antes de comer ou pegar em alimentos, depois de ir ao banheiro, lavar bem frutas, verduras e legumes que forem consumidos crus. Além disso, evitar contato da pele com solos contaminados e não andar descalço. E para nós concluirmos, nós vamos agora para a página 382, que eu pedi para fazer toda. Vamos lá. Que técnicas podem ser utilizadas no preparo para o plantio em um solo seco, compactado e com grande nível de acidez? Então, aqui tem que tomar cuidado porque são 3 situações. Solo seco, preciso pôr água. Compactado, preciso mexer nessa terra. Com grande nível de acidez, preciso colocar cálcio, né? O calcário. Então, as técnicas serão: se ele está seco, irrigação. Se está compactado, aração. E se está com grande nível de acidez, calagem, ok? E a última, descreva 2 importantes hábitos de higiene que se deve ter com o corpo e com os alimentos. Acabamos de responder isso na questão 12, né? Lavar as mãos antes de comer, antes de pegarem alimentos, lavar as mãos depois de ir ao banheiro, lavar bem os alimentos, e ingerir somente água filtrada, fervida, ter cuidado com alimentos que são consumidos crus. Desculpa, gente, um espirro que eu não consegui segurar. Ter cuidado com alimentos que são consumidos crus, ok? Meninos, por hora é só, tá? Corrijam. Se ficar ainda alguma dúvida referente a essa correção das unidades 3 e 4, vão lá no grupo do WhatsApp do 6º ano e me perguntem. Revejam todo o conteúdo. Eu passei o roteiro para vocês também no grupo do WhatsApp. Eu vou ainda no decorrer, né, da semana passar a relação dos exercícios, né? Quem ainda postou exercícios para mim, para que vocês possam verificar quem ficou faltando ainda fazer exercícios e quais ficaram faltando. E, no mais, estudem, e amanhã, de manhã, eu vou postar a orientação da prova, porque amanhã é o dia da nossa prova, tá? Então, estudem, preparem-se e até amanhã, meninos. Por hoje é só.